Daqui a poucos dias vai começar mais uma avalanche de estupidez fofinha, que são os shows da enorme turnê que o Coldplay vai fazer aqui no Brasil, em estádios lotados, pulseirinha colorida, aquela coisa toda. Cara, nesse vídeo eu vou explicar para você por que é que eu detesto o Coldplay hoje e ainda mais essa infantilização de gente adulta. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu sei que o seu sonho é ter uma carreira musical de sucesso. Eu sei que você mostra suas canções, mostra os seus sons para todo mundo e todo mundo diz que é maravilhoso, que você é demais. Cara, isso é mentira. As pessoas falam isso só para te agradar. É exatamente por isso que eu vou te ajudar a ter uma carreira musical bem-sucedida de verdade. Eu vou analisar os seus sons da maneira correta e vou orientar você em relação a todos os passos que você tem que tomar na sua carreira. No meio dessa minha trajetória, eu fui agraciado pelos ensinamentos do grande crítico musical e consultor Regis Tadeu. Regis realmente foi uma das pessoas que mais contribuíram até agora. Eu sei que você adoraria ser um grande artista, mas o que você está fazendo realmente para que isso se torne uma realidade? A gente mostrava para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos contatos, e todo mundo dizia que as músicas eram muito boas, as músicas eram sensacionais. E a partir de agora, nós vamos cuidar de todos os aspectos musicais e artísticos dessa carreira que você vai construir. E para a gente foi uma luz no túnel, porque ele elogiou bastante, mas ele criticou umas críticas que a gente tinha que ouvir. Você vai clicar nesse exato momento no botão abaixo, tá ok? E a sua carreira, a partir de agora, vai tomar um novo rumo. Por quê? Porque nós vamos trabalhar juntos para isso. A partir de agora, a sua carreira virou um caso sério. Esteja preparado para ela. Meu amigo e minha amiga, daqui a poucos dias vai começar a enorme turnê do Coldplay pelo Brasil. Mais uma vez, né? Mais uma vez seremos invadidos por uma onda de burrice fofinha, né, colorida, infantilizante, gente adulta ficando com aquela felicidade de plástico, um negócio absolutamente horroroso, horroroso. E nesse vídeo aqui eu pretendo mostrar para vocês, cara, por que o Coldplay virou uma das bandas que eu mais odeio nos dias atuais, embora eu reconheça que tenha discos muito bons lá no começo da carreira. E por que essa onda de alegria de plástico, essa onda de fofura, de gelatina colorida, é, na verdade, o retrato de um imenso processo de infantilização de adultos em termos musicais, cara. Hoje você tem um tripé de bandas que causam uma comoção generalizada em gente que não sabe absolutamente nada de música, e são 3 bandas de rock que fazem música para quem não gosta de rock, para quem não sabe nada de rock. São elas: o próprio Coldplay, o Imagine Dragons e o Maroon 5. Cara, essas 3 bandas causam uma comoção, principalmente uma comoção feminina. Inclusive, eu tenho vários amigos meus, inclusive, que são obrigados a assistir os shows com as suas patroas, cara, porque senão o tempo fecha lá na casa deles, né? O pessoal tem que dormir no sofá, aquela coisa toda. Então, os caras são obrigados. Inacreditável isso, né? Mas assim, o cara é obrigado a assistir essas porcarias, porque senão a mulher dele vai ficar amuada. Amuada é bem o termo que minha mãe usava. Saudosa, dona Irene. Mas enfim, musicalmente falando, o Coldplay
ele poderia, de uma certa forma, ter um nome numa proporção fora de série, diga-se de passagem, no campo da relevância artística, dentro da música, dessa linha tênue que separa o rock do pop. Mas só que o Coldplay, musicalmente falando, ele acabou fazendo um monte de gols contra. E a banda vai passar para a história como uma gigantesca atração circense musical. Evidentemente que mais cedo ou mais tarde, o próprio Coldplay, ele vai acabar, ou melhor, ele já está. O Coldplay ele já está no inconsciente coletivo. E quando eu estou falando inconsciente coletivo, eu estou falando de mais ou menos umas 2 gerações de adultos completamente infantilizados, que sempre estão muito ansiosos para voltar para uma época, cara, cheia de emoções baratas, né? Emoções quentinhas, emocionalmente falando. Todo mundo radiante, né? Com aquela felicidade de plástico, aquela coisa toda, né? Eu, particularmente, eu comecei a gostar da banda logo de cara. Logo assim, quando eles lançaram o disco de estreia, que é muito bom e ainda é muito bom, que é o Parachutes, de 2000. Entendendo? Inclusive com canções que, apesar de ter assim uma espécie de melancolia romântica, vamos dizer assim, né? E meio piegas, esse tipo de sonoridade da banda no primeiro disco caiu muito bem nos meus ouvidos. De uma certa forma, havia uma certa familiaridade com os primeiros discos do Radiohead. De certa forma, eu conseguia, e eu ainda consigo, encontrar uma certa similaridade entre esse disco aqui e os 2 primeiros álbuns do Radiohead, que eu também gosto muito, que é o Pablo Honey, né, de 1993, e o The Bands, de 1995. Então eu consigo encontrar esses pontos em comum, vamos dizer assim. E esse primeiro disco aqui, ele tem canções que são muito boas, cara. Por exemplo, né, Yellow, pra mim, é um dos exemplos daquela canção pop perfeita, tudo no seu lugar. E esse é o grande mérito da música pop. Depois desse disco, veio o segundo, também muito bom, cara, que é o A Rush of Blood to the Head, disco de 2002, que ele carregava ainda mais naquela melancolia, vamos dizer assim, com um repertório também cheio de canções assim muito marcantes, cara, como In My Place e The Scientist. E embora muita gente já começasse a reclamar que o Coldplay estava perdendo intensidade, mas assim, no caso específico desse disco aqui, cara, isso não me incomodou de maneira alguma. E é claro que esse tipo de reclamação vinha da crítica, né? Porque os fãs continuavam abobalhados, vamos dizer assim, mas ainda num termo legal com esses 2 discos. Só que depois desses 2 álbuns, cara, o Coldplay, ele começou a se tornar uma daquelas bandas que muita gente ama odiar. E vou falar uma coisa para você. De uma certa forma, julgar por aquilo que a gente passou a ouvir nos discos posteriores, a gente até dá razão para quem realmente passou a detestar a banda. Eu, por exemplo, eu senti uma grande mudança nos álbuns seguintes. Por exemplo, nesse aqui, no X and Y, que é o de 2005, e também no disco seguinte, o Viva la Vida or Death and All His Friends, de 2008, que são discos ainda interessantes, né, com uma boa quantidade de canções legais, né, mas essas canções, cara, a simplicidade delas, de uma certa forma, foi substituída por algo muito ruim, que foi a tentativa
de implementar umas abordagens mais grandiloquentes, assim, sabe? Principalmente aqui no Viva La Vida. Mesmo assim, eu gosto desses dois discos aqui, mas principalmente porque eu não caí no erro que a grande maioria das pessoas comete, que é ficar ouvindo um disco comparando com os anteriores. Aliás, eu não faço esse tipo de comparação nunca. Assim, eu procuro ouvir o disco e analisar o disco pelo que ele representa por si próprio, né? Você foi entrar em negócio de comparação. Então, assim, eu ainda gosto desses dois discos aqui do Radiohead. Só que foi justamente nessa época que ficou muito perceptível, cara, que a banda queria realmente ampliar o seu público de uma maneira fulminante e começou a colocar aquelas canções do tipo, sabe, vamos cantar juntos em grandes locais, chacoalhar as mãozinhas, acender os isqueiros, sabe esse lance? Então, meu amigo e minha amiga, hoje, ainda reouvindo esses dois discos aqui, eu ainda identifico algumas boas canções, tá? Mas, evidentemente que essa estratégia, né, de tornar tudo grandiloquente, vamos cantar junto em estádio, passou, de uma certa forma, a ser uma desculpa para justificar uma queda na qualidade composicional da banda que chegou a ser assustadora nos álbuns seguintes. Aliás, meu amigo e minha amiga, é esse tipo de assunto que eu também comento com vídeos exclusivos só para os sócios do Clube de Membros VIP, que é um local repleto de material inédito, cheio de vídeos que você só vai encontrar nesse clube, né? Só os sócios têm acesso a ele. E tem mais, cara, tem séries novas, tem aposta que você não sabe exclusiva, você pode ter descontos ainda maiores dos nossos parceiros, frequentar shows de graça, nos bastidores, enfim, uma série de benefícios. Basta que você clique aqui na descrição do vídeo em Seja Membro, escolha o seu plano e você vai ter acesso a um material que realmente só os sócios podem assistir, tá bom? Então, tô te esperando lá. A coisa toda com o Coldplay degringolou mesmo, cara. Foi nesse disco aqui. Esse disco pra mim é o marco zero, vamos dizer assim, do declínio musical do Coldplay e da ascensão da banda naquele mercado enorme, cara, repleto de mauriçolas, repleto de patricinhas piriguetes, né? Você tá entendendo? Que passaram a adorar as músicas lindas, as músicas fofas do Coldplay, enquanto frequentavam os pagodes e aquelas feijoadas, sabe, pagodeira, aquela coisa toda, você tá entendendo? Que foi esse disco aqui, cara, o Milo Zailoto. Esse disco aqui, lançado em 2011, ele causou para a banda, e a banda ficou muito feliz com isso, cara, uma virada que aconteceu em escala mundial. Inclusive, para seguir a onda da capa, né? Tá vendo aqui? Eles passaram a fazer clipes multicoloridos, sabe? Cheio de corzinha, né? Como exatamente que a mesma tática que aquele pessoal que faz brinquedinho para criança, sabe? Para atrair a atenção da criançada. Sabe, fabricante de balinha colorida, que põe um monte de cores chamativas justamente para a criança ficar ligada nisso. Cara, a partir desse álbum aqui, por conta até da própria arte dele, tá vendo? Da contracapa, essa passou a ser a tática do Coldplay, cara, para ampliar esse público, e o pior é que eles conseguiram. Tanto isso é verdade, cara, que começou a acontecer um fenômeno estranho, que pouca gente reparou. As músicas melancólicas do Coldplay eram recebidas nos shows, cara, com uma alegria esfuziante, sabe? Uma alegria típica de criançada assistindo um show de cirquinho, não, porque já é um negócio muito antigo. Mas sabe quando a criança tá em frente da televisão assistindo um showzinho colorido? Começou a acontecer isso, e é preciso você desconfiar muito quando uma banda solta canções melancólicas e essas músicas são recebidas dessa forma, totalmente desconectado com o que a canção quer dizer.
E, evidentemente, isso só comprova que existe uma deficiência na capacidade cognitiva de compreensão exatamente desse público, tá? E isso passou a ser a tônica de todos os shows do Coldplay. Eles passaram então a tocar em estádios cada vez mais lotados, e aí começaram a fazer vários shows nos mesmos locais, tanto que aqui no Brasil, por exemplo, os caras vão fazer 728 shows, cara, e assim, e um praticamente na sequência do outro, e no mesmo local. E isso também passou a ser a tônica dos álbuns que vieram depois. O Ghost Stories de 2014, o A Head Full of Dreams de 2015, o Everyday Life de 2019 e, para piorar, o Music of the Spheres, que é um disco de 2021, um disco absolutamente pavoroso, que inclusive em todos esses discos dá para você perceber que uma simplicidade sônica foi completamente desperdiçada, cara, né? E ela foi muito pouco aproveitada, vamos dizer assim, mas isso aconteceu, cara, em detrimento a uma profusão de timbres de instrumentos absolutamente horrorosos, cara, que estiveram a cargo de músicas absurdamente chatas, cara, nesses discos, cara. Não tem como falar, cara, um cara como o Brian Eno faz muita falta pro Coldplay, cara. Então, onde você poderia esperar alguma dose de romantismo machucado, vamos dizer assim, né? Coberto com poesia, aquela coisa toda, o que você encontra nesses discos, cara, é uma melancolia postiça, mais do que óbvia, uma pasta sonora inofensiva e grudenta ao mesmo tempo. Além, evidentemente, como eu falei, de músicas completamente pavorosas. Tem uma música que exemplifica bem esse tipo de merda que o Coldplay passou a fazer, que é aquela canção horrorosa, fofinha, tão linda, tão fofinha, que é uma canção chamada A Sky Full of Stars. Nenhuma canção exemplifica tanto o bundamolismo de uma banda como essa em relação ao Coldplay, cara. É uma das canções mais broxantes da história do universo do pop rock, cara. Nos últimos 14 séculos. Por quê, cara? Porque é uma canção que, na verdade, na minha época a gente usava, quando a gente queria falar de música dançante descartável, a gente usava um termo que era poperô. Então, assim, essa música, cara, é um poperô muito do sem vergonha, cara, com uns tecladinhos vagabundos. Sabe o que parece? Parece aquele tipo de dance music da Tchecoslováquia. Tchecoslováquia não, da República Tcheca, da Eslováquia, da Bulgária, sabe? Esse tipo de picaretagem, cara. E é impressionante como a banda não teve o menor pudor de botar essas porcarias nos discos, cara. Uma coisa incrível. E aí o que acontece, cara? O Coldplay, ele virou, musicalmente falando, uma aberração inominável, a ponto de certamente fazer com que qualquer budista que ouve o Coldplay, cara, sente vontade de vomitar, e vomitar em esguichos, cara, tá entendendo? E sabe que outra coisa que mais se ouve nos discos recentes da banda, cara, é um troço terrível, que é a mistura de letras fraquíssimas, de coralzinho world music, que é para exatamente capturar a atenção das pessoas nas plateias e fazer todo mundo cantar junto, em estádio, sacudindo pulseirinha colorida, você tá entendendo? Aquela coisa toda. E assim, umas levadas rítmicas absolutamente perninhas, vamos dizer assim. E o pior, cara, que é aquela voz chorosa do Chris Martin. Quando ele canta em falsete, cara, aquela coisa, fora de brincadeira, cara, é aquela coisa capaz de fazer o Dalai Lama, cara, ter um ataque de fúria. E obviamente que dos shows, essa tragédia musical, ela se consuma ainda mais
porque ela adquire uma espécie de mandamento, cara, para um comportamento social, vamos dizer assim, dentro do show, você tá entendendo? Até porque isso tudo é ainda mais turbinado, cara, pelo discurso do Chris Martin, né? Que ele não cansa de soltar umas ladainhas ridículas, cara. Sabe, umas frases assim que você encontra em para-choque de caminhão, sabe? Escrito na parede de restaurante de beira de estrada, cara. Um negócio ridículo. E outra, cara, o Chris Martin, ele não se cansa, cara, de ficar ruminando e mostrando pra plateia, cara, que ele é um cara que tem uma alma sensível, cara, você tá entendendo? Ele fica ali numa zona de conforto tediosa, cara, você tá entendendo? E isso se alastra por todos os shows e para todas as plateias. E vou dizer uma coisa pra você, se a coisa não pode piorar ainda mais, tudo isso, cara, dá o destaque ao Chris Martin, porque os outros caras da banda, bicho, os caras têm um carisma, assim, de um semáforo quebrado. Então, meu amigo e minha amiga, é isso que explica, aliás, é tudo isso que explica por que hoje eu detesto o Coldplay, assim como eu detesto o Maroon 5, assim como eu detesto o Imagine Dragons, cara. Porque os três têm algo em comum: a capacidade de convencer as plateias de que aquele som fofinho, aquele som para cantar juntinho, para transformar o mundo num planeta melhor, com pulseirinha colorida, aquela coisa toda, é, na verdade, o retrato da total infantilização de pelo menos 2 gerações de pessoas adultas, cara. Não dá para você confiar em 3 bandas, e principalmente o Coldplay, cara, que são as bandas favoritas do Luciano Huck. Negócio pavoroso. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha sincera opinião a respeito do Coldplay, cara, que é uma banda que hoje eu realmente detesto. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito do Coldplay. O que você acha que o Coldplay era e o que é que ele virou? Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esqueça de clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP. Você pode clicar aqui na descrição do vídeo, tá? Clique em Seja Membro. Você vai se tornar sócio do nosso clube, vai escolher o seu plano, vai se divertir, vai se informar. Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.